vou ficar vendo essa mulher inteirinha assim? Ah, pelo amor.
Olá. Oi, Dai, tudo bem? Oi, Diego, tudo bem? Tá me escutando? Tudo. Sim, consigo te ouvir bem. Ai, que Ô, legal. Dai, deixa eu Oi. te perguntar, tu vai apresentar alguma coisa ou não vai precisar projetar? Eu acho que seria legal projetar para ver as imagens do cérebro, que eu vou falar um pouquinho. Pode ser? Ah, pode, tu consegues projetar? Sim, Ah, posso maravilha. Ah, é porque eu tô no celular, daí tá um pouco difícil. falar. Ver se chega certinho aí. Ah, Espera aí, acho que tá. Aí, opa. foi, perfeito, Dai, Tá dá para chegando ver certinho? perfeitamente. Certinho. Tá. Ótimo. Ô, A hora que Dai, quiser vamos esperar começar, mais. Tá. Vou esperar mais 3 minutinhos e a gente já começa, tá? sim, tranquilo. Eu vou avisar o pessoal ali no grupo. Já volto, tá bom? Beijo, até já. Agora sim, 7h15. Tá bom. Dai, eu só vou pedir para tu desligar o microfone só rapidinho, porque tava dando eco para mim. Ah, é? Peraí, Pronto. só um pouquinho. Mas agora passou, acho que agora deu. Tá bom. Agora tá tranquilo, pode deixar assim. Gente, Tá então, certo. boa noite para todo mundo. A gente já está gravando o encontro de hoje, sejam todas muito bem-vindas. Hoje a gente está recebendo a Daiane Fraga, a doutora Daiane, que é minha amiga pessoal e é uma profissional maravilhosa que algumas de vocês eu acho que já conhecem. Tem gente aqui que está na mentoria do Murilo também, então já conhece a Dai por causa da mentoria do Murilo. E eu vou só contextualizar um pouquinho por que eu convidei a Dai para o nosso encontro de hoje. Já tem gente aqui que segue a Dai, também já conhece o conteúdo dela. Quando eu dei meu primeiro curso de Reiki, a Dai estava na turma. E aí eu nunca vou esquecer aquele curso, foi um curso muito legal, tinha vários alunos, tinha 17 alunos naquela turma. Eu comecei assim com o pé direito nesse caminho do Reiki, e a Dai estava naquela turma maravilhosa. E eu lembro que quando a Dai foi se apresentar, ela falou que ela era neurocientista, fisioterapeuta, que estudou fora do Brasil, não sei o quê. E eu lembro assim que na hora que eu ouvi aquilo, eu gelei. Eu pensei, gente, como que eu vou falar? Como que eu vou ensinar Reiki, uma coisa energética, para uma doutora neurocientista que sabe tudo sobre o cérebro, sabe tudo sobre o corpo, fisioterapeuta? E aí a Dai foi se abrindo e a gente foi trocando. Ela fez o nível 2, ela se tornou mestre em Reiki e somos amigos agora, pessoais. E a Dai tem um conteúdo assim muito profundo e que eu percebo que ele se conecta muito com o que a gente conversa aqui dentro da mentoria. Eu convidei a Dai para dar uma palestra, né, para trocar ideia com a gente, tirar dúvidas, enfim,
porque recentemente ela deu uma palestra em um congresso, né, aqui em Florianópolis, de neurociências, e eu estava lá participando desse congresso, e tudo que a Dai falava, eu pensava, gente, ela precisa ensinar isso para a gente no Relacione Ser. A Dai precisa falar sobre regulação emocional, porque isso impacta totalmente nas nossas relações, né? Essa mentoria, Dai, o nome é Relacione Ser, então eu falo, a gente trabalha, troca muito sobre relacionamentos, mas a gente não fala só sobre relacionamento amoroso. Então é relacionamento em geral, principalmente o relacionamento conosco, né? Como nós nos relacionamos conosco. Então, foi nessa palestra que a Dai deu, né, de neurociências, falando de regulação emocional, do quanto que a nossa infância impacta nas nossas relações na fase adulta. A Dai falou um pouco sobre dependência emocional, umas coisas assim que tem tudo a ver com o que a gente trabalha aqui dentro. Então, por isso, eu convidei a Dai hoje para trocar uma ideia com a gente. Dai, seja muito bem-vinda, gratidão por ter aceitado esse convite, e eu passo a palavra para ti. Sinta-se bem acolhida, bem abraçada, e pode falar o que tu sentir no teu coração, e depois a gente vai conversando, se alguém tiver dúvida, tudo mais, tá bom, Dai? Fica bem à vontade. A casa é sua. Obrigada, Diego. Obrigada pelo convite, primeiramente. E realmente eu me sinto em casa, porque, na verdade, né, desde 2020, nós trocamos figurinhas, a gente fala de energia, volta para o cérebro, então toda essa nossa conversa contribui muito para o meu autoconhecimento, e eu compartilho também, né, toda essa grandeza que a gente vai compartilhando aí nesses nossos anos. São poucos, mas parecem muitos, de tanto conhecimento que eu já tive contigo e com o Murilo também. E vim aqui compartilhar um pouquinho mais, né, sobre o que eu venho estudando nos últimos anos, tanto na Universidade de Massachusetts quanto na UFSC, que é esta regulação emocional, mas mais especificamente na infância. Então, tem muitas questões lá na nossa infância que ficaram guardadas e que repercutem, consequentemente, na nossa vida atual, e dá sinais muito significativos em como nos regulamos, em como nos comportamos com outras pessoas ou com a gente mesmo. Então, por isso que eu trouxe este tema, né? Como que seria essa construção dessa regulação emocional e como que estaria influenciando aí na nossa vida adulta, né? Então, vou me apresentar rapidamente, ali eu acho que o Diego já me apresentou, deixa eu só passar aqui, não está passando, deu uma travadinha, mas aqui. Então, além de tudo, sou físio, né? Sou fisioterapeuta, mestre, doutora ali, tudo sempre na área de neurociências. Há 15 anos eu atuo na área de neurociências, mas acima disso, eu sou mãe do Nicolas e do Davi, e também esposa do Felipe, que estão aí nessa trajetória toda comigo, aprendendo. Na verdade, a gente aprende mais na prática, né, em relacionamentos, do que na teoria. Então, vem aí me ensinando bastante coisa também, toda essa construção familiar que a gente está tendo agora, né? Então, assim, convido também, né, para entrar lá na minha página. Quem não conhece ainda o meu trabalho, eu vou divulgando também essas questões de neurociência, sobre o comportamento, mas mais especificamente sobre a infância. Mas, como eu acho que tem algumas alunas minhas aqui no Relacione Ser também, como eu ensino lá, a gente vai aprendendo na infância, mas vai trazendo muitas questões também para a nossa vida adulta, e vai entendendo como que vai sendo construído este nosso comportamento. Então, vou passar aqui rapidinho também. Então, assim, compreender, né, essas nuances dessa regulação emocional durante a infância pode nos dar muitos insights, pode nos dar uma chave valiosa para compreendermos as nossas relações, né, mais conscientes, de uma forma significativa e equilibrada. Então, eu quero que nessa palestra, nessa aula, a gente possa estar refletindo de uma forma positiva como mudar algumas questões da nossa infância, ou como trazer para a nossa realidade, porque o nosso cérebro, ele não para na infância, ele não para de funcionar, ele traz as nossas questões de infância gravadas, né, em memórias, em engramas,
que influenciam diretamente nas nossas tomadas de decisões, na nossa regulação emocional e no nosso comportamento diariamente, mesmo que nós não percebemos de uma forma consciente. Então, como que a gente pode estar esclarecendo algumas questões, né? Quais são estes desafios que a gente tem para compreender o nosso comportamento atualmente? E como que a gente interage com outras pessoas, como que isso tem uma raiz já lá formada no nosso cérebro que contribui significativamente para isso, né? E como que estes aspectos estão intrinsecamente ligados à nossa regulação emocional. Então, eu sempre falo assim que a nossa regulação emocional é uma chave muito importante para nos relacionarmos, para tomarmos decisões importantes na nossa vida. Então, dependendo de como foi construída essa regulação emocional lá na infância, consequentemente, a gente tem aí um papel significativo sobre essa construção. Eu resolvi trazer aqui nessa palestra para vocês um pouquinho de como se constrói essa regulação emocional, para que a gente possa compreender, né, que nada fica lá na infância, que a gente vem trazendo, e como ressignificar isso, como melhorar essas questões. Não de uma forma de julgar, porque mãe ou pai não conseguiram, né, suprir essas necessidades, mas uma forma adulta, que agora nós somos, para entendermos como ressignificar tais pontos. Então, vamos lá. Tá demorando, a minha internet está muito ruinzinha, tadinha, mas ela vai funcionar. Vamos lá, acho que não estão vendo, né? Aqui. Agora acho que deu. Bom, então o que acontece lá no nosso cérebro desde bebezinho? A gente pensa que nós, como adultos, conseguimos regular as nossas emoções, mas elas começam a ser construídas no primeiro dia da nossa vida, a partir do momento que temos interação social. Então, lá, a gente tem umas imagens aqui, são de artigos científicos, então tudo que eu trouxe para vocês hoje são artigos científicos muito atuais, não sou eu que estou falando, tá? Então, tudo de autores baseado em revistas mais conceituadas no mundo científico. Então, esse artigo aqui, dessa autora muito boa, uma neurocientista muito conhecida e que estuda este comportamento na infância, ela bateu algumas fotinhas, né? Ela fez uma ressonância de padrões diferentes do cérebro de neonatos. É assim que o nosso cérebro nasce, com essas manchinhas em amarelo. E essas manchinhas em amarelo é como se o cérebro tivesse acontecendo tudo como se fosse uma massinha, e estivesse acontecendo tudo meio bagunçado ainda. E a gente precisa organizar, né? O cérebro vai organizando essas informações através de redes neurais. Então, sabe quando a gente está pensando longe, ou sei lá, lavando uma louça, e vem uns pensamentos de que, eu não sou boa, ninguém gosta de mim, pensamentos intrusivos que muitas vezes estamos conscientes ou não, estes pensamentos já foram construídos através destas redes, lá dos primeiros dias da nossa vida. E essas redes, elas vão sendo formadas através de um mecanismo chamado de alostase. Depois a gente vai entender o que é este mecanismo, né? E também qualquer coisa vocês podem perguntar, né? E a gente vai esclarecendo aí. Então, aqui, nesta imagem, ela mostra também que o bebezinho, quando está com 1 ano de vida, parece que essas manchinhas, elas já estão mais localizadas, aqui elas estão muito dispersas, né? Que são essas redes ainda muito dispersas. Depois já começam, com 1 ano de idade, já começam a ter uma organização melhor dessas redes. O que isso significa, né? Então, quando está amarelinho, é que essas regiões cerebrais estão mais ativas. E essas regiões cerebrais, a gente não vai entrar em detalhes sobre elas, mas elas armazenam informações sobre a nossa autobiografia. Quem a gente é? Quem estamos sendo naquela família? Quem eu sou para o meu cuidador principal, seja mãe, pai, tia, avó? Como que eu estou sendo aceito nesta família?
Então, lá no primeiro ano de vida, este cérebro já começa a armazenar essas informações, tá? Com 2 anos de idade, essas informações já estão mais organizadas, essas redes neurais já estão mais organizadas. O que isso significa? Será que a criança já pensa quem ela é? Não, o cérebro ainda está muito imaturo e ele precisa ainda organizar mais redes para formar, né, essa autobiografia, memórias, mesmo que nós não lembramos o que aconteceu com 2 anos de vida, mas o nosso cérebro, sim, o nosso cérebro armazena todas essas informações de construção. É como se fosse uma casa, até falo nas minhas aulas que o cérebro é como se fosse uma casa. Se nós montamos uma casa e esta parede não fica muito firme, é possível que a gente vai ter problema logo em seguida, né? Ou de infiltração, ou de rachaduras, justamente porque a gente não formou bem essa casa. E o nosso cérebro é assim. Como que a gente forma bem? Até hoje a gente não sabe. A nossa geração, a geração passada, ainda tem muitos traumas e a gente está aprendendo agora. Este artigo foi publicado em 2020. Então, assim, são informações muito recentes que estamos tendo agora para entendermos o nosso comportamento e de onde vêm as nossas dificuldades, seja de relacionamento, seja de qualquer área da nossa vida, tá? Então, quem é esta alostase, né? Vamos entender aqui o que é esta alostase. Então, aqui está mostrando uma região do cérebro que vai recebendo essa alostase. Ali está mostrando uma foto de uma amamentação. Este é um dos comportamentos que o nosso cérebro, para o nosso cérebro, é muito significativo, mas podem ser outros comportamentos de colo, de afeto, do olhar, da expressão do cuidador. Tudo isso está sendo armazenado e calculado lá no nosso cérebro. É como se ele estivesse montando vários cálculos de matemática, de uma forma muito rápida, isso acontece, tanto que muitas vezes a gente está pensando em fazer alguma coisa, o nosso cérebro já processou essa coisa, para que a gente consiga fazer, né? Então, quem começa a formar esta região do cérebro chamado de ínsula? Quem quiser aí, né, quem tiver mais interesse em entender mais especificamente sobre essas regiões, eu fico à disposição também para a gente conversar. Mas, quem é esta alostase? A alostase é um mecanismo em que o nosso corpo, ele mantém um equilíbrio. Então, por exemplo, assim, o meu cérebro ele está recebendo informações internas do meu corpo, quais são os meus níveis de glicose, se eu estou muito estressada, quais os meus níveis de cortisol, a minha temperatura corporal, os níveis dos meus hormônios, mas também os estímulos externos. Aqui é a minha tela, aqui é a minha luz, aqui é um outro computador, aqui é o microfone. Então, o cérebro está processando todas essas informações. Mas para o bebê, essas informações são muito importantes, porque essas informações é que vão regular as emoções posteriormente. Se eu não tivesse uma boa construção, por exemplo, né, de uma regulação emocional, ou sei lá, se eu tivesse não um trauma significativo, mas se eu tivesse, tem alguns estudos que mostram como as crianças, por exemplo, nascem com lobos ou com macacos, que elas não conseguem realmente ter um comportamento humano, justamente porque o cérebro delas recebeu aquele tipo de estímulo. Eu recebi, né, uma regulação emocional, uma alostase lá na minha infância, é por isso que eu consigo regular as minhas emoções para estar conversando com vocês hoje. Mas só a alostase não é o suficiente para... A alostase seria um primeiro pilar, né, de regulação emocional que a gente constrói lá na infância. Então, por exemplo, se eu não tive uma boa alostase, possivelmente as minhas regiões cerebrais que regulam as minhas emoções hoje, elas não conseguem regular muito bem. Ou quando eu estou muito estressada, por exemplo, eu só vou explodir o meu comportamento, eu não vou conseguir regular as emoções. E uma coisa que é importante também a gente conversar é que quando a gente pensa em regulação emocional, logo a gente pensa em inibir as nossas emoções, né? Suprir, esconder as nossas emoções. Mas regulação emocional não é isso. Eu trouxe também algumas estratégias aí para a gente estar conversando sobre isso. Bom, um segundo ponto importante, lá na infância ainda, agora a gente está lá por volta dos 2, 3, 4 anos de idade, que é a corregulação emocional.
Quem nos corregula emocionalmente? Gente, tem umas coisas, umas papos aí na internet que criança precisa aprender sozinha, que criança, né, precisa regular as suas emoções, mas nós adultos precisamos dessa regulação emocional. Eu não sei de onde que tiraram, que criança que não precisa. A criança precisa muito mais por causa de um cérebro imaturo. Mas nós, quanto adultos, a nossa regulação emocional vem de quem? Dos nossos parceiros, dos nossos familiares, dos nossos amigos, da nossa terapeuta. Então, nós também precisamos de regulação emocional. O que é uma corregulação, né? Primeiramente, é uma troca de regulação. Então, o nosso cérebro, o meu cérebro responde a esta regulação, mas quem está fazendo essa troca também está respondendo. E para que haja essa troca, ambos precisam ter uma recompensa de carinho, de afeto, de pertencimento, e que a gente precisa construir lá na infância, e quando não tem essa construção lá na infância, impactará diretamente nessa nossa habilidade, não só de nos regularmos emocionalmente, mas também de nos comportarmos, né, de forma que a gente toma decisões na nossa vida, de uma forma muito impulsiva ou não, de uma forma cautelosa, então é influenciando também no nosso temperamento. Então a gente precisa de uma recompensa, porque recompensa vai estimular o cuidado. Então, por exemplo, assim, eu vejo uma recompensa em ter uma relação com alguém. Quando eu não vejo, quando o meu cérebro não vê, e aí a gente tem que prestar atenção, que é o nosso cérebro. Não é, a gente pensa que somos nós, né, que tomamos decisões. Mas o nosso cérebro, com base nos cálculos que ele formou lá nos primeiros dias de vida, ele vai aceitar ou não, ele vai tomar essa decisão ou não, ele vai ficar dependente ou não desta regulação emocional. Então, quando o nosso cérebro, né, tem uma percepção distorcida de que nós não fomos aceitos na infância, ele vai procurar sanar este pertencimento, de alguma forma. E de uma forma até muito inconsciente da nossa parte, tá? Então, vamos lá, vou tentar aqui. Ele está passando, acho que... Como que acontece isso lá no nosso cérebro, né? Então, aqui, da mesma autora, dessa autora do primeiro artigo, ela publicou esse artigo em 2017 e ela mostrou, por exemplo, que quando os nossos pais, os nossos cuidadores, não conseguem ver essa recompensa em nos cuidar, falta essa corregulação emocional. O que seria essa recompensa? Quando estamos cuidando de uma criança, não sei quem é pai ou mãe aqui no grupo, né? Mas quando estamos cuidando de uma criança, a gente fica todo feliz quando a criança esboça um sorriso, quando dá a mão, quando conversa com a gente. Com as mães e os pais, isso acontece de uma forma muito mais significativa. As mães e os pais apresentam um aumento, essas regiõezinhas, esse aqui é um cérebro, são vários cortes, né, de cérebro, de imagens de cérebro, e essas partezinhas em vermelho é o nível de quantidade de dopamina, um neurotransmissor muito importante para a nossa recompensa. E quando não aumenta esses níveis de dopamina na mãe ou no cuidador principal, né? Eu falo mãe porque geralmente é a mãe que é o cuidador principal. Não aumenta esses níveis de dopamina, a mãe tem uma, vamos dizer assim, ela não consegue uma recompensa, ela não vê uma recompensa. Aquele filho, né, ou aquela criança, acaba se tornando, assim, muito, muito desafiador para ela cuidar. E geralmente acontece quando tem depressão pós-parto, um transtorno de ansiedade envolvido, que acaba desregulando estes níveis de dopamina. Então, por que isso é importante? Porque o cérebro da criança percebe, através do olhar, através da dilatação da pupila, se está tendo essa corregulação emocional, se está tendo essa troca. A mesma coisa quando nós adultos, quando a gente já tem uma percepção bem consciente, mas, por exemplo, assim, vamos supor que o meu marido chegou em casa, assim, bem cansado, e ele mal olhou para mim. Eu vou ter recompensa em conversar com ele, em, né, falar sobre como que foi o meu dia, eu vou ter que fazer um esforço ativo para que isso aconteça, em busca dessa troca. O meu cérebro está em busca dessa troca. Quando não há essa troca, acaba diminuindo os níveis de dopamina, a gente vai diminuindo a nossa recompensa de fazer, de trocar este relacionamento. Então,
Isso já acontece desde lá da infância, né? Vamos ver aqui, continuar aqui. Uma outra fase importante, que é a validação emocional. Então, lá por volta dos 4 anos de idade, dos 5 anos de idade, estas regiões cerebrais, aqui tem uns pontinhos mais vermelhos, elas estão mais ativas, tá? Estas regiões cerebrais, elas estão captando no cérebro da criança, está formando a estrutura do cérebro da criança quanto à validação emocional e pertencimento, que faz parte aí de um processo de mentalização, quem sou eu, se eu tive regulação emocional, se eu fui amada no contexto familiar. Então, o cérebro da criança de 4 anos está formando essas conexões, juntando com o que já foi formado, né? Mas é aqui que acontece que, por exemplo, assim, o cérebro imaturo da criança percebe, vamos supor, né, um exemplo, vamos supor que eu estou no supermercado e eu falo, tem aquelas cadeirinhas para criança, né, do supermercado, eu deixo a criança ali e vou no mesmo corredor do supermercado e falo para a criança assim, ó, eu já volto. E deixo a criança ali e vou buscar um macarrão. Essa criança, dependendo da personalidade que ela tem, ela pode perceber que ela foi abandonada. De uma forma, porque o cérebro é muito primitivo. Mas aquele pequeno abandono, que a mãe, por exemplo, não conversou, né? Filho, olha só, a mãe vai ali do outro lado. Faltou um minutinho, dá um segundinho, mas já vai estar aqui. Você pode ficar brincando com este, sei lá, com este pacote de arroz, mas não deu uma previsibilidade, esse cérebro pode ter se sentido abandonado e gravado essa memória. Esta memória de abandono e de não pertencimento, ela acaba sendo reforçada por outros processos. Por exemplo, vamos supor que lá na adolescência, essa mesma criança que ficou lá no carrinho foi rejeitada por um amigo. Esta rejeição, este abandono, vai ser reforçado. Ou, por exemplo, aconteceu mais lá, terminou com o namorado. Eu não sou aceita, não pertenço, porque reforçou. Acontece no mesmo local, fisicamente, dos neurônios. Eles ficam ali grudadinhos, como se fosse um circuito elétrico. Eles ficam grudadinhos. E quando acontece algo que reforça, eles vão ativar. Quando acontece algo que reforça, vão ativar. Mas como que eu vou mudar isso? Desfazendo, e não é fácil, tá, gente? Não é fácil mesmo. Desfazendo este circuito. Tudo que... Dai, desligou teu microfone. Faz tempo que estava desligado? Não, foi agora, na última frase, voltou. Tá bom, então. Então, como que a gente vai desfazer, né, todo este engrama, todo esse reforço deste comportamento, que muitas vezes é disfuncional, mas, por exemplo, assim, a gente vai funcionar, né, por gatilhos. Vamos supor que este cérebro não procurou terapia, não sabe, não está consciente sobre as suas escolhas, sobre o seu comportamento, está agindo no automático. E vamos supor que chegou um dia lá no serviço e sei lá, chegou lá e o chefe falou assim, olha, a gente não te quer mais aqui. Muito obrigada pelos seus serviços, mas por hoje, né, por agora, muito boa sorte nas próximas etapas, o que vai acontecer? Eu vou me sentir a pior pessoa do mundo, de uma forma muito disfuncional, porque eu não vou conseguir ativar regiões cerebrais importantes para esta minha reavaliação, para esta minha regulação emocional, tá? Vamos entender por quê. E eu assisti uma palestra de uma neurocientista, foi agora no início do ano, ela falou também sobre infância, né, sobre automutilação, sobre ideação suicida, uma palestra, assim, com um tema muito forte, mas ela trouxe de uma maneira muito leve. E ela falou que nós não expressamos curiosidade sobre os nossos pensamentos e sobre o nosso comportamento. Nós agimos como se fosse um sentimento, sei lá, de ansiedade, um sentimento de tristeza, como se fosse normal. Não expressamos curiosidade sobre o que está acontecendo. E quando a gente expressa curiosidade sobre os nossos sentimentos, às vezes a gente desvaloriza, né?
a gente acaba não validando estes sentimentos. Então, esta validação dos nossos sentimentos, ali ela fala muito de criança, mas parte de nós, né, parte da nossa prática, porque ninguém ensinou isso na nossa infância, a validar os nossos sentimentos e mostrar curiosidade sobre eles. Está aparecendo agora estes estudos, né? As pessoas estão tendo mais conhecimento agora, mas antes não. Então, permitir também que a gente consiga ser vulnerável aos nossos sentimentos. Aí a gente consegue, né, baixar um pouco as barreiras, entender um pouquinho mais sobre o que está acontecendo e ativar regiões que vão controlar, regiões cerebrais que vão controlar, que vão regular as nossas emoções. Então, quais são essas raízes da nossa regulação emocional, né? Uma boa alostase. Então, a gente precisa ter este equilíbrio interno e externo. Quanto adultos, nós precisamos ter um equilíbrio de hábitos e de pensamentos saudáveis para que o nosso cérebro consiga esta alostase. Corregulação emocional, então a gente precisa, sim, de outras pessoas estar nos regulando, nos regulando. Criança muito mais, então quem tem pai, né? Quem é pai, quem é mãe, a criança precisa dessa troca, né, de olhares, troca de expressões faciais, porque não importa se a gente fala que a gente ama, mas o cérebro não está prestando atenção nisso. Muitas vezes entra por um ouvido e sai pelo outro. O cérebro precisa entender, precisa ver, precisa sentir isso, porque senão ele não forma esses circuitos. Muito difícil. Mentalização, este nosso processo, né, de quem somos nós, de autobiografia, de pertencimento, nós precisamos pertencer a algum lugar, a um ambiente, seja familiar, seja com amigos, nós precisamos pertencer para a nossa regulação emocional. E ter, né, essa rede de modo padrão. O que seria essa rede de modo padrão? Estes pensamentos aleatórios que aparecem. O que são esses pensamentos? São essas redes neurais que já foram começadas a serem formadas lá nos primeiros dias de vida. Tá? Então, a gente precisa identificar, não, esse pensamento é muito disfuncional, o que eu posso fazer com ele? Eu posso validar primeiro, né, acolher. Então, qual é o caminho para essa nossa regulação emocional quanto adulto? Validar primeiro. E antes de validar, a gente precisa identificar, porque a gente deixa assim, né, as nossas emoções assim à toa, como se fosse, né, muito comum. Mas a gente precisa, tem alguma coisa nos incomodando, tem uma raiva que está nos incomodando, não é diminuir e tentar tapar isso, é tentar validar, né? E mostrar curiosidade sobre o nosso próprio comportamento. Quando a gente mostra curiosidade, o nosso cérebro gosta disso. Ele sente que ele está sendo importante, que nós somos importantes para nós mesmos. Vulnerabilidade e comunidade. Então, essa vulnerabilidade, a gente tem que aí, né, baixar as nossas barreiras, ser mais vulneráveis, demonstrar que temos sentimentos, demonstrar os nossos sentimentos, e comunidade aqui, a gente não consegue fazer nada sozinho. A gente precisa de alguém para nos regular, ou de algum grupo para pertencer. E eu trouxe aqui, já está quase acabando essa minha apresentação, depois posso abrir aí para perguntas, né, dependendo do tempo. Eu trouxe para vocês, para a gente tentar entender, quem quiser anotar, eu também posso passar esses slides para vocês, algumas estratégias de regulação emocional. Então, a gente usa, basicamente, 6 estratégias de regulação emocional no nosso dia a dia. Entre elas, a adaptabilidade, que seria a aceitação, a gente aceita que está sentindo aquilo, uma reavaliação, o que eu posso fazer para, muitas vezes, entender de um outro lado, entender de um outro ponto de vista. E apoio social, eu busco por apoio social, eu fico igual um caranguejinho que quando aparece alguém eu já vou me esconder, né? E o não adaptativo, que seria disfuncional, né? Ruminação de pensamentos, aquele burburinho que a gente não faz nada com eles, mas que eles continuam, ou aqueles pensamentos intrusivos de que vai acontecer alguma coisa. Evitação, a gente evita sentir, evita pensar sobre aquilo. Mas isso, de uma forma repetitiva, não vai ser legal, é não adaptativo e acaba se tornando disfuncional. E suprimindo, a gente esconde, a gente supre, tira aquilo ali dali, também não é legal.
Automaticidade, implícita. Então, né, a gente tem as nossas emoções implícitas, que muitas vezes não estão conscientes, e a gente age aí no automático, sem estar trabalhando, sem estar validando, sem estar consciente sobre isso, e modificando, né? Então, aceitar não é modificar, mas nem sempre modificar é o caminho certo, né? Mas essa modificação envolve o quê? Resolução de problema e buscar por apoio social. Quando nós buscamos uma terapia, nós já estamos modificando um comportamento disfuncional. Quando estamos tentando entender o problema, nós já estamos saindo daquela zona de conforto, o nosso cérebro está fazendo um esforço para mudar. Mas também existem outras 3 estratégias, que é o processo avaliativo, que é o distanciamento ou reinterpretação da situação. Então, aquela situação que está acontecendo tudo naquela situação, a gente se distancia e tenta observar por outros olhos. Né? Mesmo que você esteja envolvida ativamente naquele problema, mas aí a gente pode se distanciar um pouquinho, entender qual é o ponto de vista das outras pessoas, ou reavaliar, reinterpretar aquela situação. A afetividade. Uma distração comportamental pode ser útil quando se tem um afeto muito negativo. Por exemplo, assim, em crianças resolve muito bem, né? Mas em adultos. Vamos supor que a minha amiga chegou aqui, na minha casa, chorando com muita raiva, querendo, assim, estrangular todo mundo. Querendo machucar, sei lá, o namorado, querendo... Ou seja, ela está num afeto muito negativo. E a gente pode, né, conversar com ela, ou propor, vamos lá tomar um cafezinho, vamos lá tentar, né, distrair. No automático, ela não vai conseguir se distrair sozinha, ela vai conseguir sair para tomar um café. Mas vamos lá tomar um cafezinho, vamos lá conversar, vamos lá tentar reavaliar a situação. Então, ali nesse aspecto da afetividade, nessa distração comportamental, muitas vezes a gente precisa de uma outra pessoa junto. E a sociabilidade. Então, tem pessoas que têm mais facilidade em se regular conversando com outras pessoas, né? Buscando esse apoio social. Já outras pessoas são mais são mais tímidas, então elas têm mais dificuldade de socialização, mas que também precisam, né, desta sociabilidade para se regular. Então, essas 6 estratégias, a gente transita entre elas. Mas agora a gente pode pensar em algumas situações, qual utilizar, né? Qual estratégia seria melhor neste momento? Ou o que eu poderia fazer neste momento para isso? Então, aqui num artigo de 2022, um artigo científico muito legal, que foi publicado numa revista muito boa também, de psicologia, mostra que a nossa regulação emocional vem primeiro do conhecimento. Sem o conhecimento, a gente não consegue identificar e rotular o que a gente está sentindo. A partir do momento que a gente consegue identificar, nós começamos a entender este processo, as nossas emoções. Olha, essa minha emoção, essa raiva vem lá da infância, que eu queria fazer tal coisa, mas num momento muito infantil, agora eu sou adulto, agora vamos ressignificar essa raiva, né? Agora eu não preciso mais ter raiva porque, sei lá, o coleguinha quebrou meu lápis. Mas agora, como que eu posso ressignificar isso? Porque o nosso cérebro vem trazendo, se a gente não ressignifica. Claro, com outras experiências, somando a outras experiências, mas ele traz essas memórias. Então, a gente tem 2 caminhos aí, modificar ou aceitar. Essa modificação ou aceitação depende muito, né, do momento, depende do que está acontecendo, depende da pessoa, o que a pessoa está fazendo para isso, mas a gente sempre tem estes 2 caminhos. E para estes 2 caminhos, a gente também precisa de um autossuporte eficaz e esta prontidão para confrontar, esta motivação para enfrentar aquilo. Porque quando a gente quer ficar sempre escondidinho, a gente não resolve nada. Muitas vezes a gente tem dificuldade em aceitar, né, ou tolerar determinadas situações, mas a gente precisa estar ativamente, participando ativamente desta modificação, desta prontidão, né, para confrontar estes problemas. Então, aqui fica o meu Instagram, fica o meu site, fica o meu e-mail, fica aqui os meus contatos. Para, se quiserem aí conversar um pouco mais, quiserem entender um pouquinho mais sobre essas questões comportamentais de regulação emocional, espero aí que tenha elucidado um pouquinho mais, né, sobre isso, que tenha aberto aí alguns insights para vocês, tá certo? Muito obrigada pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui, e fico à disposição. Muito obrigado, Dai.
Esse conteúdo eu sou suspeito porque eu acho muito maravilhoso e basicamente o que a Dai traz para a gente hoje é a parte, talvez seja uma parte assim de comprovação científica, ela traz evidências científicas sobre coisas que a gente já tem feito dentro da mentoria, ou que vocês fazem mesmo, quem faz terapia com psicólogo, faz a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, que tem esse suporte terapêutico, né? A gente está olhando para isso. Então, eu acho muito interessante ouvir a Dai falando, porque a gente percebe que muito do que a Dai trouxe hoje já está sendo feito, né? Não necessariamente só aqui na mentoria, mas de alguma forma você também está fazendo na sua vida. Então, Dai, só gratidão. Quero abrir aqui para perguntas. Eu não sei se alguém quer tirar alguma dúvida. Aproveita esse momento que a gente está com a Dai aqui. Marcelo já quer perguntar. Pode falar, Marcelo, fica à vontade. Oi, Dai. Prazer. Oi, Marcelo, tudo bem? Gratidão aí Prazer. por compartilhar essa maravilha com a gente. Eu fui fazendo algumas anotações aqui e... Perdão pela tosse. Você falou que da dopamina, da recompensa, né, e que essa recompensa que o cérebro busca, inclusive nas relações, e que pode ser frustrada por um outro mais seco, mais sério, ou não disposto a dar aquela recompensa desejada naquele momento. E aí o cérebro do amiguinho A, né, por exemplo, não obteve a recompensa desejada. Ele vai buscar, provavelmente, quer dizer, essa é a pergunta, ele vai buscar essa carga de dopamina em outras fontes? Sim, em muitas outras fontes ou em outras pessoas, né? Dependendo do que falta para ele, dependendo do que o cérebro dele está interpretando. Geralmente, as pessoas buscam através da alimentação, de uma recompensa mais rápida, né? Muitas vezes não tem consciência dessa recompensa mais implícita, mais intrínseca que a gente fala. Então, geralmente tenta buscar no celular, tenta ali, fica vendo os comentários ou videozinhos mais engraçados. Então, a gente busca essa recompensa de várias formas, mas muitas vezes também através da interação social, se o cérebro achar, né, necessitar, porque o nosso cérebro necessita dessa interação, deste pertencimento, necessitar disso. Pois é, eu ia perguntar por critério. Como que o cérebro busca isso? Existe um termômetro para isso? Alguma medição? Enfim, algo que possa... não, a partir desse ponto aqui, ele provavelmente vai buscar aquele famoso vício dos Reels, né? Que a pessoa fica lá 2 horas deitada na cama vendo Reels, ou fazendo dancinha do TikTok, ou comendo brigadeiro igual um louco. Ou... Eu recebi um paciente novo recentemente, já maduro, seus 50 e poucos anos, e ele trouxe um vício, ontem foi a primeira sessão dele, ele trouxe um vício de masturbação, por exemplo. Sim. Provavelmente a forma que o cérebro dele encontrou de receber a dopamina que ele não recebeu, enfim, da forma que esperava receber. E a minha pergunta... Pode... não, que eu fechei para tossir aqui, porque é chato ficar ouvindo tosse. A minha pergunta não dá para chegar para o cérebrozinho e falar assim, querido, aqui não está legal, busca outra forma. Como que a gente trabalha isso? Não sei se foi uma pergunta meio idiota, mas como é que a gente trabalha esse vício, por exemplo, trazendo para um outro lado? Tá, então primeiro eu vou responder a tua pergunta, se existe, né, um jeito do cérebro tentar manipular, vamos dizer assim, essa dopamina, ou entender que isso é disfuncional. Existem muitas vias dopaminérgicas. Vias dopaminérgicas é como se fossem estradas pelo nosso cérebro todo que descarrega essa dopamina. Tá? Então, existem vias, né? Existe principalmente no córtex pré-frontal, região em que regula o nosso comportamento, e ela precisa, sim, ser liberada de uma determinada, aí, vamos dizer assim, dose, né? Quando ela não é liberada nessa determinada, vamos dizer assim, dose,
ela vai buscar de outras formas. E o cérebro, ele é muito assim, ele é muito mecânico, vamos dizer assim, né? Ele vai buscar a forma mais disfuncional, que é a mais rápida, para suprir aquilo ali. Por exemplo, assim, vamos supor que eu estou trabalhando em um projeto, então a minha dopamina ela está aumentando. A minha dopamina ela não aumenta, ela não só é liberada quando a gente recebe a recompensa, tá? Por exemplo, ali do vício, né? Da pornografia. Ela é liberada antes de acontecer a recompensa. Então, por exemplo, assim, eu estou me esforçando para o meu trabalho. Então, aí eu estou liberando dopamina. Isso são estudos bem recentes, tá? Que descobriram agora. Então, eu estou liberando minha dopamina, está numa crescente, né? Está liberando, eu estou buscando, eu estou lutando, eu estou trabalhando com isso, mas acontece que eu descobri que eu não vou receber nada por este trabalho, eu não vou ter nenhuma recompensa neste trabalho, eu não vou ajudar ninguém, não vou receber nada financeiro. O que vai acontecer com a minha dopamina no meio do caminho? Cai drasticamente, e o nosso cérebro percebe isso. Quando essa queda acontece, a gente vai tentar, de uma forma assim muito primitiva, né, aumentar isso, de uma forma às vezes muito disfuncional, que vai acontecendo aí o vício, porque daí o cérebro percebe, não, eu recebi um pouquinho de dopamina, então vai suprir um pouquinho dessa minha necessidade. E assim eu vou repetindo este comportamento, o cérebro vai aprendendo este comportamento e vai liberando ali aquelas quantidades de dopamina até, né, no caso da pornografia ali dele, né? Que pode estar acontecendo. Essa nossa dopamina, ela deve ter caído. Ela cai quando a gente está num processo de autoconhecimento, que daí a gente descobre que não foi tão bonito assim quando a gente pensou, ou quando a gente descobre assim que o nosso caminho, né, muitas vezes não era tão legal quanto a gente tinha imaginado. Então, neste processo de autoconhecimento, teoricamente, a nossa dopamina dá umas quedas, dá uma frustrada, porque a gente se frustra e a gente vê assim que, bom, o que eu vou ganhar com isso? Né? Então, o nosso cérebro custa aí a entender, e é bastante importante trabalhar essa questão da recompensa, de uma recompensa funcional, de uma recompensa, né? Trocar esse tipo de recompensa por hábitos saudáveis, para ele entender ou explicar isso, que isso está acontecendo também no cérebro dele, né? Que envolve este mecanismo de recompensa, que é disfuncional, que pode ter acontecido uma frustração para potencializar este comportamento. Então, acho que isso é bastante importante também. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, super respondeu. E como treinar um cérebro para se render a recompensas mais funcionais e saudáveis? É treino e é bastante difícil, tá? Não vai ser de um dia para o outro, não vai ser daqui 20 dias, não vai ser daqui 30 dias. Então, assim, até o nosso cérebro perceber que aquilo ali é legal, que isso está fazendo bem para mim, né? Isso tende a diminuir esses comportamentos, mas de uma forma muito gradual. E essa dopamina, por exemplo, quando a gente vai praticar, dependendo da pessoa, né? Para mim, não libera dopamina de jeito nenhum praticar exercício numa academia. Para mim é um esforço muito grande. Mas, por exemplo, correr ou natação já me interessa um pouco mais. Então, meu cérebro já começa, né, a liberar um pouquinho mais de... Ou, por exemplo, assim, o que libera bastante é encontrar amigos. Uma conversa, ou, por exemplo, né, um encontro, ou uma festa, isso também ajuda a diminuir um pouquinho mais, mas desde que o problema seja visto. Porque imagina um problema ali, que ele não é visto, muitas vezes até inconsciente, e daí vai diminuindo essa dopamina toda vez, e daí ele vai procurar essa dopamina de alguma forma. Então, não adianta a gente, né, tentar dar opções para o cérebro se não tratar o problema. Certo. Então, até certo ponto, isso é treinável. Sim, é muito treinável e o cérebro aprende e o cérebro percebe recompensa. Depois que tira essas recompensas mais rápidas, ele começa a perceber outros tipos de recompensas que vai aí nivelando, né? Que vai organizando o nosso cérebro, os nossos pensamentos, nossas emoções também. E nesse princípio de treinamento, né? Em que você vai repetir, a princípio, a repetição, né, que vai formando um hábito, e acredito que não seja agradável, não vai liberar cortisol e não vai ser pior emenda que o soneto, não? Não, no início pode ser que sim.
Por exemplo, mas o cortisol é muito basal, ele não vai ser aquele cortisol intenso e de uma forma disfuncional. Por exemplo, na prática de exercício físico, nós liberamos cortisol. Ou quando, para acordarmos, né, para estarmos atentos às nossas atividades do nosso dia, é liberado cortisol. No início, sim, uma mudança, qualquer mudança no nosso dia, libera cortisol. Mas um cortisol basal, um cortisol que não vai influenciar, porque ali a gente está formando um hábito saudável, está regulando outros processos, está regulando hormônios, outros tipos de hormônios, está regulando células inflamatórias, que vai, né, fortalecer este mecanismo de saudável, que não vai deixar este cortisol aumentar a ponto de ser maléfico. Não sei se você entendeu. Sim, sim, porque senão talvez ele vai enxergar aquilo como um estresse, né? Mas dependendo de cada pessoa. Por exemplo, tem atividades, tem tipo de treinos que a pessoa não vai se adaptar, que realmente aquilo ali vai ser um estresse para ela. Por exemplo, assim, vamos supor, né, a prática de exercício físico. Fazer exercício físico para ela uma vez na semana, que ela sai toda dolorida e ela não consegue manter uma constância, isso vai ser estressante para ela. Vai ser até inflamatório, né? Porque cria aquele processo inflamatório muscular, aí depois regenera, daí depois cria todo um ciclo, se não é constante. Aí sim, vale a pena pensar em uma outra estratégia, mais, né, saudável, sei lá, uma viagem, um passeio libera dopamina, conhecer outras pessoas libera dopamina, né? Não somente coisas que a gente imagina que sejam saudáveis, tipo exercício físico, se alimentar melhor, que é muito importante, mas outros aspectos também está influenciando positivamente nessa recompensa. Isso é muito pessoal sempre, né? Muito. Enfim, o que agrada a um, de repente não agrada a outro, né? Exatamente. Uma vez eu fui fazer uma aula acho que é Jump, que chama, na academia, Uhum. e aquilo foi a pior experiência da minha vida. Me senti, primeiro, ridículo. Segundo, acho que aquilo é uma criação de Satanás, porque aquilo você fica com 2 palmos de língua para fora. Enfim, eu não vi prazer em momento nenhum. Eu achei aquilo horroroso. E eu não gosto nem de passar perto de uma cama elástica, entendeu? Sim. Acampar, tem gente que gosta muito de acampar, mas para mim, chegar até o lugar, ficar num lugar inseguro, para mim, aquilo ali é estressante. Então, prefiro, né, ficar num lugar mais seguro, que eu tenha aí um pouquinho de recompensa, mas é muito particular, é muito da vivência da pessoa e tudo mais, muito da personalidade também, né? Valeu, gratidão. Imagina. Mais alguém quer perguntar alguma coisa para Dai? A Izzy perguntou ali no chat, Dai, algum alimento estimula a dopamina, a geração da química? Sim. Alimentos hipercalóricos estimula a dopamina, então por isso que tem essa dopamina rápida, que é liberada, né, de maneira rápida, justamente porque alimentos hipercalóricos, hiperpalatáveis, estimula essa produção de dopamina. Mas essa alimentação saudável também, mas de uma forma assim muito mais sutil, né, que o cérebro não percebe na hora. Por exemplo, e que melhora a microbiota, grãos, coisas mais saudáveis assim, que vai aumentando, vai modulando a microbiota, porque daí é um processo mais lento, né? Vai primeiro modular a microbiota para o cérebro receber esse tipo de recompensa. Não é aquela recompensa rápida que um alimento hiperpalatável dá. Mas sim, o alimento também libera dopamina. Não tem a dopamina no alimento. Ele participa da liberação por essas vias do cérebro da dopamina, tá? Isso. Ô, Dai, eu queria aproveitar e vou fazer uma pergunta, tá? Depois, quem quiser, continua perguntando também. Tu trouxeste um exemplo que eu achei muito interessante, que a gente fala muito aqui na mentoria, tá? Que já tem aulas gravadas, várias aulas falando sobre esse assunto, mas eu queria ouvir a tua visão, né, da neurociência. A gente fala muito sobre padrões de repetição, e tu trouxeste justamente um dos exemplos que a gente mais trabalha, que é o abandono. Então, por exemplo, num relacionamento amoroso, né? A pessoa, ela entra num relacionamento, ela começa a ficar com aquela pessoa, começa a conhecer, ou conhece no aplicativo, enfim, e aí, rapidamente, ela se sente abandonada.
Então aquela pessoa some, já não dá mais satisfação nenhuma, e aí ela se sentiu abandonada. Aí passa um tempo, ela continua se trabalhando e acontece de novo. Ela se sente abandonada, se sente rejeitada. No teu exemplo, né, tu trouxeste que uma criança pode estar no supermercado e a mãe foi pegar o macarrão e a criança se sentiu abandonada. Então, aquilo ficou registrado no cérebro da criança e durante a vida dela, ela vai reforçando aquele sentimento, aquela sensação, ela vai voltando naquele caminho, né, cerebral. Então, assim, eu queria só que, se for possível, né, se fez sentido essa pergunta, assim, que tu explorasse um pouquinho mais essa questão dos padrões de repetição, porque eu acho que quase todo mundo que está aqui dentro agora, assistindo ao vivo, né, a tua palestra, a tua aula, tem alguma questão na sua vida que se repete, assim como eu tenho também. Por isso que essa pergunta, a resposta também vai ser muito boa para mim, tá bom, Dai? Sim, claro. Então, acontece alguns eventos na nossa infância, mas principalmente eventos envolvidos com traumas neurobiológicos mesmo, sabe? Quando marca neurobiologicamente, ou quando a gente reforça aquele comportamento, isso marca neurônios. Eles formam um grupinho de neurônios, um neurônio nunca está sozinho, tá? Num comportamento desse, né? Eles formam um grupinho de neurônios que eles conversam muito bem entre si. Aí tá lá, vamos supor, né? Vou te usar como exemplo ali, Diego. O Diego ali estava lá no supermercado e foi abandonado. Juntou esses neurônios. Opa, peraí, isso é ameaçador para mim, estou me sentindo sozinho, não pertenço, a minha mãe quer me abandonar, porque o cérebro imaturo, ele forma diversos pensamentos que está fora do nosso controle, né? Então, aqui, a gente formou, né, esses 4 neurônios, eles estão comunicando. A próxima vez que o Diego se sentir ameaçado de ser abandonado, vai lá esses neurônios ativam. Lá na vida adulta, continua ativando se a gente não olhar para este comportamento. Eu acho que tu conversa bastante sobre isso, sobre o olhar para este comportamento. Como que a gente desfaz este comportamento? Ensinando de uma outra forma. Não é, sei lá, conversando com a gente mesmo, que agora vai dar tudo certo, não sei o quê, porque aquilo ali não mudou. Ele precisa aprender, é um processo de aprendizado, e aí envolve muitos neurotransmissores, glutamatérgicos, porque eles estão ali muito fortes, unidos naquele engrama. Mas não de uma forma assim, que o nosso cérebro quer o nosso mal, né? Ele está ali para nos proteger, é um mecanismo de sobrevivência, tá? Então, como que eu vou desfazer este engrama? Eu vou botar um outro engrama aqui do ladinho dele, com outro aprendizado. E é por isso que, por exemplo, assim, agora eu aprendi, fiz terapia, anos de terapia, aprendi que agora eu preciso deixar de lado isso. Aí o que acontece? Esse engrama está aqui do lado ainda, mas está mais fraquinho, vamos dizer assim, né? Aí acontece novamente o mesmo evento, sei lá, já tenho os meus 50 anos, acontece de, sei lá, fiquei sozinha no mundo. O que vai estar ali? Fraquinho, mas vai ser lembrado. Mas vai estar ali, pode mexer, pode dar uma queda, né? Uma tristeza, um luto. Não que isso não seja importante, é importante validar isso também. Mas é importante ver que aquele engrama foi formado lá na infância, que isso não faz mais sentido agora, para mim, na realidade, quanto adulta. Eu posso fazer algo para mim neste momento, para mudar isso, né? Ok, não deu certo um relacionamento, mas eu tenho os meus amigos, eu tenho, claro que não é a mesma coisa, mas eu tenho apoio social que possa me ajudar a reavaliar aquela situação. O que é uma reavaliação da situação? E aí envolve regiões muito importantes do cérebro, né? Que é o córtex pré-frontal, que é bastante aí já conhecido no meio científico, que envolve, assim, por exemplo, sei lá, teve vários termos de relacionamento e nunca deu certo, e eu ainda estou sozinha, e lá o meu ex está lá com outra bem feliz, porque daí a gente vai ficar ali olhando, né, no celular, acompanhando indiretamente, porque a nossa curiosidade é maior.
E daí tá bem feliz. O que a gente vai sentir? Ah, não, eu não sou boa mesmo, eu sou bem ruim, nunca vou dar certo com ninguém. E a gente vai reforçando este engrama que já está construindo. Mas o que a gente pode reavaliar uma situação? Ok, ele está bem feliz, foi realmente muito bom para mim, porque agora eu tenho outras opções, eu tenho mais tempo para mim, enfim, eu estou reavaliando aquela situação naquele momento. Não que aquela relação não foi importante, é importante validar, mas o quanto que eu posso reavaliar essa situação. E não é assim, ó, de um dia para o outro, a gente pode levar anos, tá? Treinando o nosso cérebro para observar, mostrando para ele que existe outro caminho. Mas aquele engrama, né? Por isso que é importante a gente entender que nada sai assim do nosso cérebro do nada. Ou nada se acaba muito rápido. É uma construção que ele levou anos para construir estruturalmente, fisicamente. Não é um pensamento, agora eu vou pensar positivo, não é um pensamento, eu preciso agir, ele precisa aprender que aquilo é real. Né? Não sei se fez sentido aí para ti, se respondeu essa pergunta, mas existem esses mecanismos, sim, que são essas formações de engramas por todo o nosso cérebro, tá? Por todas as regiões cerebrais, aí, regiões de autobiografia, regiões da nossa história, da infância, que mesmo que não está consciente, ela está lá fisicamente, estruturalmente. Tá? Dá, então só pegando um link, né? Pandora. É verdade que o nosso cérebro ele registra informações mais negativas do que positivas por conta dessa ameaça? Não. Depende muito da experiência que a pessoa tem. Se eu pegar uma criança que sempre foi ameaçada, e se eu pegar uma criança que sempre teve validação, a resposta será totalmente diferente. Então, depende dos estímulos de ameaça que esse cérebro percebe, mas sim, de uma forma muito primitiva, ele vai reagir primeiro para a nossa sobrevivência. Se ele vê uma ameaça em algum lugar, primeiro de tudo, ele vai ver isso. Então, por exemplo, traumas na infância pode nos deixar muito mais reativos. Reativos atentos ao ambiente. Né? Por exemplo, eu estou conversando aqui num café, daqui a pouco, opa, o meu cérebro já está pensando naquele cachorro que está lá na rua, se esse cachorro não vai entrar e vai me morder. Então, o nosso cérebro age desta forma, assim, de uma forma muito construtiva e dependendo muito das nossas experiências. Perfeito. Gratidão, Dai. Pode falar, Fernanda. Oi, gente, boa noite. Dai, tudo bem? Tudo bem? Saudade. Quanto tempo? Fiz um curso de reiki com a Dai. Sim, Fiz uma viu? parceria por um tempo com ela e a Gia aqui em Criciúma. Sim, Então, hoje não estava nem programada para essa aula, mas hoje eu estava muito desestabilizada emocionalmente, né? O universo me puxou para olhar o grupo e estou aqui. Maravilhoso, Dai. Parabéns. Obrigada por estar aqui. Você começou a explicação falando, né, dos aprendizados, do contato ali entre a mãe e a criança, da percepção do cérebro e tal. Sim. Mas eu fiquei com uma dúvida. Essa criança, ela consegue perceber se ela foi desejada ou não, desde o momento da concepção? Sim, desde o momento da concepção. Porque o cérebro é uma casinha, nada se perde. Qualquer tijolinho que foi colocado ali de uma forma meio enviesada vai fazer efeito nas próximas construções, nas outras construções, né? Então, sim, por isso que tem muitos processos inconscientes que tá ali no nosso comportamento, tá ali, né? De uma forma até pode ser que não seja reforçado, mas quando é reforçado, ele se acentua mais. Mas sim, desde os primeiros momentos. Claro que são células ainda, né? Mas células têm energia. Eu acredito nisso. Então, pode ser que alguns estudos mostrem assim, não, a partir de tantas semanas de gestação é que o bebê vai perceber. Mas é a partir disso, dos estímulos, da conversa do ambiente, que ele vai percebendo, do que a mãe vai sentindo, porque a mãe influencia muito, e também de traumas transgeracionais. Esse bebê já recebeu uma genética.
né? O que pode, por exemplo, o bebê que recebeu uma genética de um trauma do pai ou da mãe, esse bebê já está ali, mas só que esse gene pode estar quietinho. Mas aconteceu alguma coisa na gestação que ativou esse gene. E daí a criança, né, o bebezinho, de uma forma muito inconsciente, o cérebro deste bebezinho já começou a construir estes padrões, né, disfuncionais. Entendi. Então tá, muito obrigada, Diego. Gratidão, Fê. Ô, Dai, vou aproveitar, eu sou muito metido, já vou aproveitar a pergunta da Fernanda e perguntar outra coisa, que é assim, ó, antes de passar para a Izzy. Quando a gente trabalha com terapia, e até aqui falando bem do meu trabalho com terapia integrativa, a gente está sempre meio que buscando a raiz das coisas, certo? Então, eu tenho um padrão de abandono, então vamos buscar a raiz disso, beleza. Só que tem situações que a gente não encontra a raiz. Porque é exatamente como tu trouxeste agora. Pode ser uma coisa transgeracional, pode ser uma coisa que foi lá do período intrauterino, pode ser um trauma que não tem como encontrar a raiz daquilo. Mas então eu vou constelar. Mas nem a constelação vai trazer, não tem como trazer tudo, né? Porque é muita energia, muita informação, é muito neurônio, muita coisa que está acontecendo ao mesmo tempo aqui dentro da gente. Então, mesmo sem encontrar essa raiz, a gente também consegue mudar o comportamento, né? Ou seja, sair de um padrão de repetição, mesmo que eu não tenha consciência de onde aquilo foi criado. Faz sentido isso? Muito sentido. E aí entra a aceitação. A gente não sabe de onde que vem. Para que modificar algo que a gente não sabe nem de onde que vem? Ou se tem uma raiz, mas a gente precisa aceitar. Não, realmente eu preciso aceitar que eu sinto raiva em determinadas coisas. Né? E a partir daí, como trabalhar essa aceitação? Tem coisas que a gente não consegue mudar. Nem sempre a mudança é ideal. Né? Existem aí essas estratégias de regulação, por isso que os estudos científicos trazem sobre isso. Né? Porque nem sempre a situação muda. Ou a gente acha uma raiz, ou eu sei sobre um trauma. Ok, eu preciso aceitar esse trauma. É a mesma coisa que se eu não soubesse esse trauma. Né? Se estivesse dissociado e ter um mecanismo de dissociação que a gente não lembra dos nossos traumas, por um mecanismo de defesa. Então, como que eu vou modificar uma raiz? Eu preciso aceitar certas situações para, a partir de então, sim, modular, né, esses comportamentos disfuncionais e ver de outra forma. Então, daqui a um tempo, a gente vai estar observando os nossos comportamentos hoje, a gente pensa, nossa, né, mudei tanto, ressignifiquei tantos processos. Claro que quem está aí dentro, né, deste mundo aí de autoconhecimento e buscando se compreender, buscando trabalhar essas questões, e daí quem deixa de lado, né, fica naquele automático, naquela explosão, naquela ansiedade, naquele estresse, mas daí justamente por isso, assim, porque não consegue nem tudo a gente consegue modificar e nem deve modificar, né? Muitas vezes você precisa aceitar algumas situações. Gratidão, Dai. Izzy, quer perguntar? Pode falar. Então, o que eu ia perguntar é exatamente o que você perguntou, mas só com um pequeno detalhe. A gente percebe, assim, a gente às vezes consegue chegar até o momento do trauma, não com uma clareza total, mas com a sensação, né? E aí a gente trabalha aquela sensação. Às vezes o cérebro até cria ali um cenário que a gente nunca vai saber, né? Que se aquilo ali é real ou não, da gestação, por exemplo. E o que eu percebo, na maioria dos casos, é assim, a gente consegue trazer exatamente o que você falou, mais aceitação, né? Através dessa ressignificação. Você falou ressignificar ou aceitar, né? Meio que as duas coisas, elas caminham juntas ali, né? E a pessoa vê a raiva, ela vê as claras coisas que ela, às vezes, esconde dela. Eu sempre quis entender como é que isso se dá aqui no nosso cérebro. Criam-se novos neurônios, a química muda, como que realmente é uma coisa que muda mesmo ali. Às vezes eu fico assim, alguns clientes às vezes só me falam, nossa, será que realmente a pessoa sumiu porque ficou bem, né? Ou resolveu mesmo, alguns resolvem mesmo. Sim. E só um comentário do que você, de toda a tua aula,
Você foi certeira em duas coisas, meio bruxinha. O supermercado e o cachorro. Eu falei, nossa, ela tá falando comigo. Energia, eu acredito em energia, então, faz muito sentido. Então, respondendo a essa pergunta do trauma, né? Eu vou citar como exemplo um trauma mais forte, vamos dizer assim, neurobiologicamente falando. O Diego já vai saber que a gente já teve várias conversas sobre isso. Existem diversos tipos de traumas. Tem alguns momentos que nem são considerados traumas dentro da neurobiologia, né? Mas traumas neurobiológicos envolvem abandono, negligência, abuso sexual, negligência emocional e negligência física, né? Bom, é possível que você pense, nossa, eu já passei por todos estes. Todos nós passamos, né? Ou talvez o abuso físico, não, o abuso sexual, não, mas a negligência emocional, a gente já passou. Mas como que acontece isso? Principalmente o abuso sexual. E aí que tem muitos estudos buscando entender sobre isso. O abuso sexual, ele marca neurobiologicamente, ele muda o funcionamento de algumas estruturas cerebrais. No momento, aconteceu, né, um abuso sexual, a criança teve todas aquelas sensações, buscou, tem aquela hipersexualidade, né, comportamentos muito comuns dentro do abuso sexual. Mas o que aconteceu no cérebro dela, por exemplo? Tem uma área que é o córtex visual, que eu acho até muito interessante a maneira como o cérebro se adapta a certas situações. No córtex visual vai ter uma diminuição de volume, de estrutura. E para que vai acontecer isso? Para que a gente não consiga lembrar do rosto de quem assediou. E aí a pessoa pode ter dificuldade de... viu aquela pessoa de longe e não reconheceu. Ou, sei lá, viu artistas no aeroporto e nem reconheceu aquele artista, porque este córtex visual está preparado para isso. Outra coisa que dentro do abuso sexual, né, que é um pouco mais estudado, é a linguagem. Então, a pessoa que sofreu um abuso sexual, ela vai ter uma alteração nesta conexão da linguagem, ela vai ter uma diminuição de vocabulários, de entendimento de vocabulários. Então, essas situações, quando a gente sabe, eu tenho lembrança de que aconteceu, eu preciso aí ressignificar tais processos, mas quando a gente sabe o que aconteceu, fica muito mais fácil a gente identificar, né? O que aconteceu neurobiologicamente, fica mais fácil a gente entender. Então, e aceitar, né? Então eu tenho essa dificuldade de vocabulário, não são 1000 treinamentos, claro que isso é bastante importante, vai melhorar também significativamente, mas eu sei que eu tenho aquele atraso. Ou eu sei que eu tenho aquele atraso de raciocínio lógico, justamente por este trauma. Então, assim, tem algumas regiões e tem alguns traumas importantes que vai lá, né, naquele ponto, naquela estrutura e muda fisiologicamente, de estrutura, fisicamente, diminui volume cerebral, né, diminui quantidade de neurônios, de uma forma muito adaptativa que o cérebro faz. Por que ele faz isso? A gente não sabe, mas ele faz, né? Uhum. Já que você trouxe aí a questão do abuso sexual, outra coisa que eu também ouvi, né, em alguns estudos, aí até quero, né, pedir para você falar um pouquinho mais, é que com relação ao medo também, a percepção do medo, o uso do medo também fica comprometido das pessoas que foram sexualmente abusadas, diferente daquela que não foi, ela tem é como se ela consegue ler ali num raio muito maior, discernir, decodificar, diferente daquela que sofreu abuso. Isso também tá nisso aí, né? É um dos principais aspectos fisiológicos que muda. Então, e que vai ser difícil aí de mudar, né? De ressignificar este processo. Mesmo que estando consciente deste trauma, esta amígdala cerebral, que é a amígdala cerebral que processa, vai observar expressões faciais de uma forma muito mais rápida do que a pessoa que não sofreu trauma, vai ficar em alerta de uma forma muito maior do que outra pessoa que não sofreu esse tipo de trauma. Não só o abuso sexual neste caso, mas o abuso físico também. Então, a criança que sofreu abuso físico, ela vai ficar muito mais alerta no ambiente que ela está. Pode estar lá, né, na escola, vamos supor. Está lá, todos os amiguinhos prestando atenção, mas ela está vendo
se ela não tem algum tipo de ameaça ali. Uhum. Então, compromete muito, assim, esses traumas, né, comprometem muito esse funcionamento mesmo fisiológico, né? E quanto mais a gente entende sobre isso, mais a gente, começa a entender o nosso comportamento, então reagir assim por causa disso. Não tem ideia, é fisiológico, né? Sim. Então é mais ou menos nesse caminho, assim. Aí, Daiane, trazendo aqui já para a nossa jornada integrativa, para a nossa jornada de relacionar-se, isso também pode mudar os padrões dos nossos relacionamentos. Muito, muito. Se o cérebro, porque às vezes nem é consciente para você, mas se o cérebro vê uma dilatação de uma pupila, a pessoa pode estar conversando com você normalmente, mas a pessoa está mais ansiosa ou mais estressada, a pupila da pessoa vai te informar se você está em ameaça ou não. E daí você pode falar, não, deixa outro dia, vamos conversar outro dia, porque o cérebro não pensou no que a pessoa está falando, ele está pensando nas expressões, ele está analisando as expressões faciais de uma forma, parece muito computadorizada, assim, né? Dilatação de pupila para te proteger, principalmente quando já teve um trauma, mas isso em momentos também de uma forma normal, né? Mas principalmente quando tem uma sobreposição de fatores. Muito bom. Grata, querida, muito bom. Claudinha, quer perguntar? Oi, boa noite. Daiane, amei sua aula, estou amando suas explicações também. Obrigada. Isso gerou em mim uma curiosidade que eu sempre tive, de como é que o cérebro acontece quando a pessoa tem um surto. Então, ela passa por esse trauma, tem um surto, muitas vezes tem a questão de alucinações. Isso sempre me foi curioso, porque quando eu fiz uma pesquisa no Centro de Atenção Psicossocial, no CAPS, isso sempre me chamou a atenção. E se você também tem alguma indicação de algum livro ou algo que eu poderia me aprofundar também nesse estudo. Tá. Em relação a estes surtos, né, que a gente fala surtos psicóticos, envolvido aí também talvez um gatilho para esquizofrenia, quando começa a ver, quando começa a escutar coisas, né? Então, o que acontece no nosso cérebro? Ele está muito reativo. Ele não está conseguindo ativar regiões que controlam o nosso comportamento. Isso de uma forma muito fisiológica. Sabe quando você está com muito medo de alguma coisa, você pensa assim, não, calma, vamos se acalmar, vamos tentar se acalmar, e o nosso corpo não responde. Que o nosso coração fica assim, acelerado, nossa respiração fica acelerada, os nossos pensamentos ficam só pensando coisas ruins e com muito medo. É isso que é um indício, é o início de um surto psicótico. A pessoa não consegue voltar em si, né? Não consegue recrutar essas regiões cerebrais, e aí é muito também questões genéticas envolvidas, porque podia ser um gene que estava ali quietinho, mas dependendo da experiência que você teve, ou química, tá? Muita experiência química. Vou citar um exemplo de uma pessoa que eu conheci, e ela nunca teve nada, nenhum surto psicótico, né? Nunca teve quadros psicóticos. E um dia ela fumou maconha. Então, ela fumou um dia a maconha. Foi o suficiente para ativar o gene para esquizofrenia. Hoje ela toma psicótico para controlar surtos de esquizofrenia. Mas foi uma exposição, justamente porque o nosso corpo, ele está respondendo toda essa química e não tem um momento certo para ter esse surto psicótico. Depois que tem esse desequilíbrio, ele pode acontecer em qualquer momento. E aí envolve muitos neurotransmissores, também a dopamina, glutamato, aí um desequilíbrio do funcionamento deles, que eles não conseguem ativar essas regiões que controlam o nosso comportamento. Em relação a livro, eu gosto muito de quem está iniciando, né, estudar sobre isso, e ele ele tem vários assuntos, incluindo este assunto dos surtos psicóticos, da esquizofrenia. Eu gosto do livro Comporte-se. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Tem, peraí que eu vou pegar. É do Robert Sapolsky. Este aqui.
Ele é muito bom, eu adoro ele, e ele é quase uma bíblia, ó. Ele explica muito sobre comportamento, mas ele tem um índice interativo ali, tu quer saber sobre ansiedade, vai ali direto e ele dá as páginas ali certinho, né? E gosto muito dele, porque ele explica de uma maneira muito biológica, científica, mas de maneira muito leve, assim, que a gente consegue compreender de uma forma fácil. Então, indico este livro, acho que seria legal. Ai, gratidão, gratidão, Daiane. Ô, Dai, a Mayra, ela tinha perguntado no chat se a dopamina em spray nasal, se tu achas que isso funciona. Pode ser que ela não chegue nem a ser metabolizada, vamos dizer assim, né? Porque tudo depende a dopamina, na verdade, é uma liberação, não é uma via. Ela está lá, ela nasce lá no nosso cérebro e ela é só liberada a partir do nosso comportamento, das nossas respostas comportamentais. Muitas vezes estes sprays, né, que tem, ele não chega nem a ser metabolizado, né? Então ele não consegue aí chegar nem no cérebro, muitas vezes ele é degradado, sai no xixi e assim vai. E não surte o efeito, mas depende, porque depende da dose, depende, né, da composição, depende como é feito este também, se é indicado, né? Geralmente a dopamina ela vai chegar por via medicamentosa, através, né, da Ritalina, do Venvance, que vai distribuir um pouquinho mais. Porque o que acontece? A dopamina não é assim, vai chegar lá no cérebro. Primeiro ela precisa ser sintetizada, né? Ela precisa de uma síntese, ela vai passar por mecanismos químicos e liberada. E tem outros mecanismos químicos que vão disponibilizar ela ou não. Por exemplo, assim, tem alguns transportadores de dopamina, tudo dentro de um neurônio, né? Uma comunicação química, eu faço assim porque os neurônios se comunicam assim, pertinho. E ela é sintetizada aqui dentro de um neurônio e ela é liberada. Mas para essa síntese acontecer, precisa de muitos mecanismos biológicos. Ela é liberada aqui na fenda sináptica e ela se acopla aos seus receptores, às suas casinhas no outro neurônio. E só assim que ela é ativada, só assim que a gente percebe, né, no nosso cérebro, lá nas nossas estruturas cerebrais, a liberação dela. Mas o que acontece é que, por exemplo, aqui tem muitos outros, vamos dizer assim, soldadinhos. Ai, meu Deus, caiu. Ah, não, tá aqui. Pensei que tinha caído. Muitos outros soldadinhos que estão fazendo essa dopamina sair ou ficar ali. Então, imagina um spray, né, que precisa ser sintetizado, metabolizado, quebrado, dependendo aí de como ele é feito, dependendo de, não, possivelmente não chega, nem chega no sistema nervoso central, porque a dopamina ela é liberada num lugarzinho do cérebro, né? Então é bem interessante isso. E os medicamentos vão lá e mexem nesses soldadinhos para que essa dopamina realmente seja eficaz. Esses medicamentos, principalmente para o TDAH, né? Que libera ali dopamina. Tá bom? A Izzy perguntou: o orgasmo libera dopamina? Libera dopamina, sim, também. Por isso que tem vícios, né, na pornografia, porque libera dopamina. É uma dopamina rápida. Ela é liberada ali de uma forma, né, rápida, ela já diminui também. Porque o que acontece? A dopamina é o nosso esforço para liberar a dopamina. Quando a gente recebe a nossa recompensa, diminui a dopamina de uma forma muito fisiológica. Né? Mas quando a gente também não vê a recompensa, ela diminui muitas vezes drasticamente, e para nos motivar para manter essa dopamina, é muito difícil, a gente precisa ver, né, uma recompensa aí, mas o orgasmo, sim, também está envolvido nessa liberação. Não sei se eu respondi. Sim. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? É isso? Já perguntamos demais, né? Não, tô bem tranquila, pode fazer pergunta, aproveita aí, né, que... A Patrícia perguntou: TDAH e outros transtornos têm ligação com a falta de dopamina? Sim, falta dopamina no córtex pré-frontal, que é uma região que controla o nosso comportamento, que nos mantém focado, que a gente consegue planejar as coisas,
né, que a gente tem uma memória de trabalho, né, que envolve aí toda essa organização, processamento, tomada de decisão. Então, o TDAH aí diminui dopamina e os medicamentos vêm justamente para ajudar a liberar essa dopamina, ou manter essa dopamina ali, né, ativa em alguns processos, principalmente durante o nosso dia, enquanto a gente está ali mais ativa, né? É isso? Mais alguma coisa? Ô, Dai, então eu queria te perguntar agora, assim, não te perguntar, né? Queria te pedir, se tu fosse mandar uma mensagem para esse grupo aqui, sabe? Uma mensagem para o grupo que está aqui na mentoria, que escolheu estar aqui para trabalhar as suas relações, principalmente seu relacionamento consigo, né? O que vem no teu coração, assim, de mensagem que tu falarias para esse grupo? Então, assim, é tudo uma construção e nada vem de um dia para o outro. Então, eu sempre penso primeiro pelo lado biológico, né? O cérebro, ele precisa entender o que significa aquilo para nós. O que significa um relacionamento para nós? O que vem quando a gente pensa sobre relacionamento? Qual é a primeira coisa que vem? Possivelmente ali a primeira coisa, a primeira memória, né? Extrínseca que a gente tem, mais clara, mais consciente. De que forma que a gente pode trabalhar isso? Ou não mudar, mas muitas vezes aceitar certas situações, mas eu vejo, assim, a mensagem que eu trago aqui seria manter essa constância de autoconhecimento, porque isso sim é que vai mudando essa nossa biologia e continuar estudando. Porque o conhecimento é que vai modificar, nos ajudar, né, a modificar essas estruturas cerebrais, essas coisas que a gente precisa entender, ou aceitar, ou modificar essa situação. Então, acho que é isso, assim, eu acho que a gente não pode subestimar, né, a nossa capacidade de estar aí melhorando em diversas áreas da nossa vida. Falta aí dopamina, né, é importante dopamina, para termos motivação, porque todo o processo é um aprendizado ativo. Então, se a gente quer mudar uma situação, a gente precisa ativamente, né, estar aí modulando essa situação, ressignificando, né, ou entendendo essa situação. E me coloco à disposição também para estar nos conversando, estar nos tirando dúvidas aí sobre neurociência, sobre comportamento. Fico à disposição. Ô, Dai, a Annalisa só fez uma última pergunta ali, se a dopamina ela é sintetizada em outros órgãos, como no intestino, ou se é só no cérebro? Sim, ela é sintetizada no intestino também. Por isso que a nossa microbiota, e quem faz essa síntese é a microbiota, em parte, né? E por isso que a nossa microbiota intestinal saudável é importante, porque ela faz parte da síntese de dopamina, de serotonina, de glutamato, de GABA, de neurotransmissores importantes para o nosso comportamento. Então, ela faz parte da síntese, ela leva informações lá para o cérebro, dizendo assim, não, aqui está disponível, né, os metabólitos importantes aí para a síntese de dopamina. Então, sim. Dai, quero muito te agradecer por essa aula, que foi, assim, muito além das expectativas, acho que respondeu às dúvidas de muita gente, as dúvidas de uma pessoa já acaba ajudando, né? As respostas ajudam as outras pessoas também, então muita gratidão, vou colocar ali no nosso grupo o Instagram da Dai para vocês seguirem, é um conteúdo, bem focado no cérebro da criança, mas que a gente consegue relacionar com a nossa vida, né? Como adultos, então vale muito seguir o conteúdo da Dai. E Dai, é isso, só gratidão, precisando de qualquer coisa aqui do Relacione Ser, estamos juntos, tá? Com certeza, muito obrigada a todos, né, pela participação, obrigada também pelo convite, e novamente fico aí à disposição. Muito obrigada, gente. Gratidão. Beijo, gente. Beijo, foi um prazer estar com vocês. Até a próxima. Tchau, até mais.